Olá! Hoje damos início às sabatinas do segundo turno das eleições municipais de Campo Grande. E para começar, estamos recebendo a ex-deputada federal e candidata à Prefeitura da capital pela União Brasil, Rose Modesto. Seja bem-vinda, Rose. Muito obrigada, Carla, pelo convite. É muito importante poder estar aqui com vocês nessa sabatina, falando aí com todos os eleitores sobre um pouquinho mais sobre as nossas propostas, né, para Campo Grande. Muito obrigada. Rose, você está no segundo turno, novos apoios, nova eleição. Sua estratégia muda para esse novo momento? Olha, cara, a minha estratégia principal, principalmente para os apoios, é buscar o voto, né, dos eleitores, dos candidatos que não chegaram no segundo turno. Eu estou buscando uma aliança não partidária, eu estou buscando uma aliança com os eleitores, como eu fiz no primeiro turno. Eu não fiquei preocupada, não fiquei correndo atrás de partidos, né, para poder dizer que eu tinha o maior número de partidos, o maior tempo de televisão, não. Eu queria ter o maior número de votos. E para isso a gente foi buscar uma aliança muito próxima com os eleitores. No segundo turno é a mesma coisa. O voto, né, dos candidatos que não venceram, que não foram para o segundo turno, esses eleitores eu quero dialogar com eles, quero mostrar que nós temos o melhor projeto para Campo Grande, nós temos as melhores soluções para a cidade, por conta da minha experiência, dos cargos que já ocupei. Então acho que essa estratégia de buscar o voto do eleitor que escolheu o outro candidato, ou até o voto dos eleitores, né, que não foram votar, que decidiram, que foi a maioria dos votos hoje, quem recebeu, foram as pessoas que decidiram que não escolheria ninguém nessas eleições. E a gente sabe que o melhor caminho ainda é escolher alguém, é votar em alguém, acompanhar, saber se valeu a pena ter dado esse voto. Então eu vou buscar também dialogar com os eleitores que não foram votar, que anularam o voto, né? Esse número de abstenção foi muito alto e nós vamos tentar diminuir, apresentando as nossas propostas e um pouco da nossa história de trabalho e de resultados que eu já apresentei por onde passei. Essa vai ser a nossa estratégia nesse segundo turno. Candidata, a chuva que caiu na capital semana passada provocou críticas suas à atual gestão. O que você fará para atacar o problema? Isso. Primeiro, já quero te dizer que a frase é exatamente essa. Eu estou aqui para atacar o problema. A prefeitura não consegue, não é a prefeitura, não é um homem ou uma mulher que vai conseguir controlar a quantidade de água que cai numa chuva, mas a gente pode controlar como é que vai ser, né, quando essa chuva chegar. Foram apenas 30 minutos, de 30 a 40 minutos de chuva que acabou com a cidade. Então, o nosso ataque aos problemas de Campo Grande é para dizer que eles existem e, ao mesmo tempo, nós estamos apresentando as soluções. Campo Grande hoje, quando a gente fala de alagamentos e de enchentes, tem mais de 80 pontos que são mais graves, mais sérios de pontos de alagamentos e de enchentes, que a gente precisa trabalhar discutindo sobre a questão, né, das drenagens, investimento em drenagem, investimento nas barragens que precisam ser feitas nesses pontos mais graves. E hoje a gente sabe que os ministérios, o Ministério das Cidades, o Ministério do Desenvolvimento Regional, até o Ministério da Defesa Civil, tem recursos, o que falta são bons projetos para a gente poder acabar com esse tipo de problema em Campo Grande. A gente sabe também que há uma qualidade muito baixa do asfalto de Campo Grande. Eu tenho falado isso há muito tempo, cara. E aqui não é, mais uma vez eu vou dizer, não estamos aqui para atacar ninguém, nós estamos aqui para dizer que o problema existe. Não adianta a prefeitura querer negar isso, o problema está aí. É um asfalto fino demais que foi colocado e recentemente, né, obras nos últimos dias que estão fazendo, né, obras eleitoreiras. Isso eu acredito que são, porque está sendo feita sem o planejamento correto e que a chuva veio e já levou. E é o dinheiro da população que está ali. Então esse tipo de problema que eu tenho apontado em Campo Grande é para dizer que ou a gente começa a investir o dinheiro de uma forma mais séria, de uma forma mais correta. Eu tenho falado sobre a questão dos tapa-buraco em Campo Grande. Muitas das ruas são quase 600 quilômetros de asfalto que já não serve mais. Ou a gente coloca o recapeamento, né, nessas ruas, ou nós vamos ficar jogando dinheiro para o ralo. São críticas que eu estou fazendo, mas para dizer que é possível a gente transformar. Agora, depende da gestão. Depende de quem está sentado na cadeira de prefeito? Depende sim. É o olhar, é a visão, é saber onde buscar os apoios. O apoio tem que vir, sim, do governo do estado, do governo federal, mas tem que ter bons projetos para a gente conseguir diminuir esse tipo de problema. E a minha experiência, os resultados, Carla, por onde eu passei, né? Eu nunca fui prefeita.
Eu nunca fui governadora, mas as pastas que eu ocupei, eu consegui entregar para a população bons resultados, e na prefeitura não será diferente. Então a minha crítica não é pessoal, a minha crítica não é contra a pessoa da prefeita, é contra a gestora, que precisa realmente dar respostas rápidas. A população não pode mais esperar, é o dinheiro público que está indo embora porque não está sendo bem investido. E aí não é só sobre obras, né? Nós temos hoje mais de 70 mil pessoas numa fila da dor, na saúde. É com essas pessoas que eu quero falar. Não é possível que essas pessoas que ficaram passando por esses quase 3 anos, né, da gestão da Adriane, são quase 3 anos, gente, que não conseguiu pegar remédio, que não conseguiu fazer uma cirurgia. É esse debate que eu quero fazer. Com mais de 2 bi de orçamento, Campo Grande não precisava ter deixado faltar remédio, e na nossa gestão não vai faltar. A senhora traz a público sua ligação com o Caiado e também tem apoio do PT. Qual o ponto de equilíbrio nisso? Olha só, primeiro dizer que quem está lá numa fila da dor, quem está lá, a mãe que está esperando por uma vaga na creche, a pessoa que está sofrendo com o bairro, que está no barro e na poeira, primeira coisa que essa pessoa quer saber é como é que você vai resolver o problema dela. Esse é o primeiro ponto, né? Eu vejo muito a candidata adversária publicamente e mais através das fake news, né, embaixo, tentando carimbar, tentando me rotular como alguém de esquerda. Eu nunca fui de esquerda. Eu estou em Campo Grande, gente, há quase 40 anos. Eu fui do PSDB e do União Brasil. Eu sou uma candidata de centro-direita. As minhas pautas que eu votei como deputada federal, e você que está me assistindo, é só acompanhar como é que eu votei. Agora, todo aquele que entender e que compreender que a Rose Modesto, candidata a prefeita de Campo Grande, representa o melhor projeto para a cidade, aqueles que quiserem votar em mim serão bem-vindos. O Caiado é do meu partido, que também é um homem de centro-direita, a vida inteira. União Brasil é um partido de centro-direita. Eu fui para a Sudeco, inclusive, indicada por ele, que é um governador de Goiás, indicada pelo governador Mauro Mendes, indicada pelo governador Eduardo Riedel, que também validou a minha ida para um órgão do governo federal. Mas isso não me fez tornar alguém que é do PT, porque o meu partido não é o PT. E se fosse, eu falaria, lógico eu não sou do PT, eu não sou de esquerda, eu sou de centro-direita. Qual é infelizmente, o que está acontecendo, Carla? Existe um desespero tão grande para tentar vencer a eleição, uma adversária, que ela tenta colocar esse eleitor de direita, de centro-direita, que sempre votou em mim para dizer, olha, a Rose mudou, ela agora não é mais de centro-direita, eu sou do União Brasil, eu sou de centro-direita, agora eu tenho a capacidade de dialogar com todo mundo. Veja bem, olha que coisa interessante. A prefeita Adriane é do PP. O PP indicou ministro no governo do Lula. Tá lá o André Fufuca, é do PP, do partido da Adriane, tá lá no governo do Lula. A Adriane tem no palanque dela o Carlão, que é o presidente da Câmara de Vereadores, ele é do PSB. O PSB, que está apoiando a Adriane aqui em Campo Grande, é o partido do Alckmin, que é o vice-presidente do Lula. Olha que hipocrisia, Carla. A gente não pode mais tolerar isso. E o eleitor está cansado, tá? O eleitor quer saber o que é que a gente tem para poder oferecer para transformar a vida dele. E eu estou pautada nisso e vou transformar a vida das pessoas em Campo Grande. Rose, te preocupa a sua adversária ter o apoio do governador Eduardo Riedel e do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha só. Quem tiver o apoio do eleitor é quem vai vencer essas eleições. Então eu tenho a convicção que o eleitor de Campo Grande vai saber escolher, até porque quase 70% dos eleitores, eles não quiseram a candidata Adriane. Ela já é prefeita há quase 3 anos. Os eleitores já conhecem ela e a gestão dela. Quase 69% estão dizendo nós queremos mudança. Só ficou ela e eu. Nesse momento, quem representa a mudança, quem nunca esteve como prefeita de Campo Grande, sou eu. Então eu tenho certeza, com muita humildade, com muita fé em Deus, eu vou buscar o voto da maioria dos eleitores, porque é esse voto que importa. Não é o apoio de ninguém, não, é o apoio do eleitor. Enfrentar outra mulher no segundo turno muda o marketing da sua campanha? Não, de forma alguma. Eu acho assim, olha, é importante ter mulheres disputando a eleição, é bom poder ver as mulheres assim como os homens, né, ocupando esses espaços, sim, mas o eleitor quer saber quem é essa mulher, né? Será que a mulher está preparada? Será que a mulher, quando teve a oportunidade de fazer, fez? Será que entregou? Será que cuidou das pessoas mais vulneráveis? Será que pensou no desenvolvimento econômico da cidade? Ou será que administrou mal? Ou será que fez uma gestão ruim? Né? Existem hoje, inclusive,
posicionamentos do Tribunal de Contas cobrando transparência que não tem na prefeitura, que é a famosa e conhecida folha secreta, que está dando salários aí milionários para pessoas, inclusive da família da prefeita. Então, eu acho que nesse momento não se trata de ser uma candidata mulher ou duas mulheres, se trata de saber quem é a mais competente, quem é que realmente tem condições de poder fazer um bom governo, pela experiência, pelos cargos que já ocupou, e também o eleitor, né? O eleitor tá assim, Carla, olha, você teve experiência, você teve oportunidade, você teve seu tempo para poder governar, e agora ele vai julgar. Eu ainda não estive à frente da prefeitura. Então eu peço muito, inclusive, essa oportunidade a vocês que estão nos assistindo. Me dê uma chance que eu vou fazer a melhor gestão que Campo Grande já teve. Rose, agora vamos abrir espaço para especialistas em segurança pública, saúde, urbanismo e educação direcionar perguntas a você. A primeira pergunta vem do presidente da ADEPA-OMS, delegado André Matsushita. Vou colocar aqui para ouvir a pergunta. Parabéns às duas candidatas e aqui vai a minha pergunta. Qual a sua opinião a respeito da doutrina de polícia comunitária e, de outro lado, da doutrina de tolerância zero? Se acha essas doutrinas importantes, se pretende aplicar em Campo Grande através da Guarda Municipal e, em caso positivo, como efetivar essas duas doutrinas em Campo Grande? Boa sorte às duas e um abraço. Bom, primeiro parabenizar aqui o doutor André, né? Todo mundo conhece ele, sabe da capacidade dele, do trabalho dele. Dizer que com a bandidagem, com a criminalidade, né, a tolerância, com a violência, a tolerância é zero mesmo. Então nós vamos sim investir, né, nesse programa, que é um programa importante, é uma força de segurança muito próxima da comunidade, das comunidades. Você treinar, capacitar, qualificar a Guarda Civil Metropolitana para ser, né, uma guarda que vai estar próxima, amiga daquele bairro, conhecendo inclusive as pessoas que vivem naquela região, sabendo quem é quem. Essa polícia, né, essa força de segurança da Guarda Civil Metropolitana, com um olhar para essa polícia comunitária, que as pessoas falam, né? Essa força de segurança comunitária, ela é fundamental. Eu sou uma defensora porque a gente consegue evitar o crime, você consegue trabalhar com foco muito mais na prevenção. E com a criminalidade e a violência, é a tolerância zero. Qualificando e preparando as nossas forças de segurança, no caso em Campo Grande, a Guarda Civil Metropolitana, a gente consegue com certeza avançar nesse sentido. E fazendo aqui um cumprimento. A Polícia Militar e a Polícia Civil, sentando junto com a Guarda Civil Metropolitana e debatendo as ações de segurança dentro de Campo Grande, vai tornar muito mais eficiente a nossa segurança pública. Agora abrimos espaço para que o professor doutor e ex-reitor da UEMS, Fábio Edir, faça a sua pergunta. Olá, candidatas. Parabéns pelo desempenho no primeiro turno das eleições aqui em Campo Grande. Voltando ao nosso tema sobre educação básica e educação infantil. Diante dos desafios enfrentados pela educação na nossa capital, como as candidatas pretendem utilizar as novas tecnologias para melhorar o acesso à educação de qualidade, considerando a capacitação dos professores, a inclusão digital dos nossos alunos e a sustentabilidade financeira a longo prazo? Ótimo. Bom, falar um pouquinho do retrocesso, né? Eu sou professora, sou da área da educação, eu atuei em sala de aula como professora de história durante 10 anos, desde que saí da universidade fiquei 10 anos, e no meu período que eu estava na rede municipal de ensino, nós tínhamos as salas de tecnologia, os laboratórios de ciência e matemática, tudo isso acabou. Hoje nós temos uma escola que sofre muito com infraestrutura, nós temos uma escola que sofre com essa falta de tecnologia. Aliás, esse problema de tecnologia, de investimento em inovação em Campo Grande não é só na educação, em todas as áreas de Campo Grande. Por isso nós estamos com o nosso programa de governo para trazer o CG Inteligente, que é esse investimento em todas as áreas na questão da tecnologia e inovação. Mas dentro da educação é fundamental para a gente poder avançar, para trabalhar com o aluno, dando ele essa possibilidade de ter ferramentas para ter mais conhecimento, mais acesso, para poder ir melhor numa provinha, para a gente poder melhorar o índice do IDEB. Desde de 2013 para cá, nunca mais Campo Grande conseguiu atender essa média, né, alcançar essa média nacional do IDEB, e a gente sabe que passa por valorização do professor, passa por valorização da educação especial, inclusão dessas crianças com acesso a esse ensino, as auxiliares que trabalham, né,
com a educação especial e, acima de tudo, o administrativo, viu, que vai ficando para trás. Eu estou falando da merendeira, estou falando de quem limpa a escola, da secretaria, ou seja, todo o corpo de profissionais de educação, uma valorização, esse investimento em tecnologia que nós vamos trazer. Hoje um laboratório, né, de ciência e tecnologia, o custo dele que a gente pode buscar suprir com parte de recursos próprios e também com investimentos que nós vamos trazer do Ministério da Educação, nós vamos avançar nesse sentido. Agora deve ser uma prioridade e será uma prioridade nossa trabalhar a educação investindo mais em tecnologia, resgatando inclusive esses laboratórios que vai ajudar muito as nossas crianças a avançarem aí nesse resultado mais positivo de aprendizagem. Falando sobre o urbanismo da cidade, a próxima pergunta é do arquiteto e urbanista Faiez Risk. A mudança climática vai trazer chuvas cada vez mais intensas. Hoje, os alagamentos já são uma rotina. A prefeitura não tem um cadastro da drenagem, a manutenção da rede é deficiente ou inexistente e o solo está cada vez mais impermeabilizado, a começar pelas edificações da própria prefeitura. O que a senhora pretende fazer com o planejamento da ocupação do solo e a qualificação da rede de drenagem? Ótimo, agradecer também a participação aqui do professor, dizer que Campo Grande tem uma característica muito interessante. Nós temos 33 córregos que cortam a nossa cidade, nós temos 96 nascentes, nós temos 11 bacias, ou seja, é uma cidade rica em água, pouca drenagem, muitos pontos graves de alagamentos, poucas árvores. Nos últimos 10 anos, plantaram-se apenas 20 mil árvores em Campo Grande. Hoje nós temos aproximadamente 175 mil árvores. Por que você está falando de árvore hoje? A árvore ela já é também uma barreira natural contra a enchente. A árvore ela também ajuda a diminuir, né, o efeito aí os gases do efeito estufa, que é tão importante. A árvore produz sombra, gente, para diminuir ilhas de calor. Campo Grande precisa ter esse plano, né? E primeiro esse levantamento que não tem, eu vou fazer, é importante dizer, uma parceria, um convênio com o Laboratório de Engenharia da Universidade Federal, para a gente poder ter esse mapeamento, para saber exatamente onde são os pontos que a gente precisa começar de forma urgente. Não tem como não falar mais de mudança climática, o mundo está falando sobre isso. Nós somos a 7ª cidade no Mato Grosso do Sul com maior risco de desastre ambiental e passa, né, por todos esses preparos, essa visão e a valorização que a gente precisa dar para a questão do meio ambiente. A gente não pode também deixar de falar da questão do lixo. Campo Grande hoje tem uma coleta de mais de 270 mil toneladas de lixo. Apenas 1% vai para reciclagem. E quando não vai para reciclagem, isso é um problema também para o meio ambiente, é um problema para a questão da economia, porque você trabalhar com reciclagem gera renda, gera oportunidades de empregos e a gente precisa olhar para uma cidade e focar num projeto de lixo zero. É um desafio muito grande, mas que alguém precisa começar e nós vamos valorizar essa questão. Quando falamos da questão da lei aí, né, do uso do solo, a gente precisa entender que a última discussão do plano diretor, que foi em 2018, que ele foi revisto, e poderia ter sido monitorado em 2023, não foi, esse ano também não, porque é ano de eleição, ano que vem nós vamos rever. E nós precisamos chamar toda a sociedade civil organizada, todas as entidades, a Câmara de Vereadores, esse papel é da prefeita, é da prefeitura, de chamar para esse debate. Campo Grande não pode crescer de forma desorganizada, porque existem os impactos e a gente acaba pagando um preço muito alto com prejuízo não só material, mas com prejuízo da vida das pessoas. Se chover em Campo Grande, o que choveu no Rio Grande do Sul, nós vamos ter problemas gravíssimos aqui também. E essa semana, né, de semanas atrás, ficou claro, apenas 30 minutos de chuva, olha o que aconteceu em Campo Grande. Então será uma prioridade, né, e nós vamos chamar a Universidade Federal, técnicos especialistas, por isso que eu vou montar um governo técnico, não vou montar um governo com indicações apenas políticas. Você pode ter o político desde que ele seja um bom técnico. A nossa cidade, gente, não pode mais errar na forma de governar. Uma gestão ineficiente, infelizmente, pode deixar Campo Grande numa situação que não vai ter mais volta. Então, eu estou muito ciente disso. Com muita responsabilidade, nós vamos buscar os melhores especialistas para poder cuidar tanto da questão ambiental como de todas as outras políticas públicas. Para encerrar as participações, pergunta do Dr. Justiniano Vavas, médico e presidente da Associação Médica de Mato Grosso do Sul. Prezadas candidatas, se eleitas forem, quais serão as medidas tomadas de imediato para resolver
as grandes filas de espera de consultas especializadas, cirurgias eletivas e exames de imagem especializados, tais como ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agradecer aqui a participação do Dr. Justiniano e dizer, doutor, que nós vamos de imediato, primeiro, repactuar com os hospitais a questão dos leitos. Os 8 hospitais, os 2 públicos e os 6 filantrópicos. Vamos repactuar aqui e repactuar também no Ministério da Saúde. Para quê? Para poder fazer o mutirão das cirurgias de imediato para diminuir essa fila. São mais de 17 mil pessoas hoje. Você que está me ouvindo, talvez conheça alguém ou até você mesmo sabe quanto é difícil, quanto dolorido é. E às vezes a pessoa na insegurança, Carla, sem saber se vai dar tempo, né? Será que a saúde aguenta esperar uma cirurgia que já se passaram 2, 3, 4 anos e não aconteceu? Os mutirões para poder reduzir essa fila de espera. Sobre os exames é a mesma coisa, nós vamos fazer mutirões tanto no público como também nas clínicas que realizam hoje exames clínicas de diagnóstico que fazem ressonância, tomografia, ultrassonografia, comprando esses serviços por uma tabela social, aproximando a tabela SUS para poder atender o quanto antes. Dizer que em relação à questão das consultas, nós temos dentro do nosso plano de governo, nós vamos investir aproximadamente 30 milhões de reais e nós vamos montar 14 gabinetes da telemedicina. 2 gabinetes por região de Campo Grande, não precisa construir prédio, porque nós vamos readaptar, né, dentro dos espaços de unidade de saúde que já existe, montando o gabinete de telemedicina para poder fazer com que a população tenha acesso às consultas com os médicos especialistas. Eu acho que dessa forma a gente dá aí uma resposta mais rápida para aqueles que não podem mais esperar e o resto é fortalecer, valorizando o servidor da saúde, fortalecendo o SUS, a atenção primária, que é fundamental para a gente evitar os problemas na média e na alta complexidade. Mas tudo isso passa pela valorização. Falar de remédio, porque foi o que mais deixou as pessoas realmente muito tristes e sofrendo. Campo Grande ficou quase 1 ano com mais de 100 tipos de medicamentos que ficaram, infelizmente, que não tiveram à disposição da população. Campo Grande não precisa faltar remédio e não vai faltar remédio na nossa gestão. Nós vamos montar uma central de compras específicas dentro da CESAL só para a gente poder monitorar. Hoje existe um único lugar que compra praticamente tudo que a cidade precisa, uma secretaria de compras. Eu quero descentralizar e a compra de remédios e todos os outros aparelhos que precisa, né, a gente poder oferecer produtos na área da saúde, nós vamos fazer de dentro da CESAL, que é uma forma mais rápida da gente poder atender a população de Campo Grande. Candidata, nós agradecemos a sua participação e agora deixamos espaço aberto para suas considerações finais. Muito obrigada, Carla, pelo convite. Parabéns ao JD1, em nome aqui do diretor, do Danilo, agradecer e parabenizando todos vocês. Dizer a todos vocês que estão nos assistindo, vocês vão no dia 27 de outubro decidir se Campo Grande permanece como está, com a gestão do jeito que está, ou se vocês vão votar na mudança. A mudança nesse momento coube a mim essa responsabilidade de representar. Então eu quero pedir a você, eleitor, que já votou em mim no primeiro turno, te agradecer pela confiança e pedir a você para continuar levando o nosso nome, levantando a nossa bandeira e pedindo votos para nós. E aos eleitores que não votaram em mim, me dê uma chance, me dê uma oportunidade de representar essa mudança que a cidade tanto precisa, votando 44, votando Rose Modesto. Muito obrigada.